Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Que o pastor Marcelo, para a honra e glória de Deus. Eu vim para o Rio dar uma ministração, né? Nós vamos ministrar aqui em 2 locais e eu só vou ministrar à noite, então eu resolvi fazer, né, essa transmissão ao vivo para, né, dar para os nossos seguidores, né, um pouquinho mais, né, do que é o nosso trabalho, né? Eu recebi, né, uma pergunta pelo WhatsApp, onde a pessoa me perguntou: pastor, você falando de traumas, crianças sofrem traumas emocionais, crianças têm essa capacidade de guardar feridas, né, remoer situações traumáticas? Sim. A criança é um ser humano, né? Muitas pessoas têm uma visão errada, né, no que diz respeito à cura interior infantil. E muitas pessoas pensam que criança o tempo cura tudo, né? E nós sabemos muito bem que isso não é real. Nós sabemos que o tempo só camufla, né? Só é igual o gato faz, né? O gato vai lá na caixinha de areia, né, e faz as suas necessidades, depois joga uma terrinha por cima, né? Mas quando a gente tira a areia, né, a caquinha tá ali. Mesma coisa são os traumas emocionais, né? A nossa alma, ela faz questão de esconder algumas reações traumáticas, né? Alguns efeitos traumáticos. Ela faz questão. Para quê? Para não, porque a alma, ela não suporta dor, ela não suporta confronto. Então é importante lembrar que todo trauma tem que ser trabalhado. Mas qual a definição de trauma? Né? O que seria um trauma? Trauma, ela é uma reação incompleta, é uma reação incompleta do nosso organismo almático, né? Da nossa alma. É uma reação incompleta. Isso é um trauma. Quando acontece algo na minha vida, né, e eu consigo resolvê-la, e eu consigo de forma saudável, né, acertar esse conflito, né, gerenciar esse conflito, não se torna trauma. É um obstáculo que eu passei. É uma situação que eu, né, passei. Agora, trauma é quando fica congelado, né? Aquela situação ficou mal resolvida, não resolvida, né? Ficou incompleta. Aquilo é um trauma, né? Voltando para a parte física, né? Quando você está andando de bicicleta, por exemplo, você está aprendendo a andar de bicicleta, a criança está aprendendo a andar de bicicleta, e por falta de equilíbrio ela vai cair e se machuca, rala o joelho. O que aconteceu ali? Um trauma. Então todo o seu corpo aciona que tem uma parte machucada, tem uma parte traumatizada, entendeu? Então todo o corpo faz questão de proteger essa parte machucada. Quando vem uma pessoa se aproximar, né, da pessoa machucada, a reação da pessoa é o quê? Proteger a área que está machucada. A alma também. A alma, quando ela é traumatizada, quando ela recebe um trauma, a alma, por si só, ela faz questão de proteger, porque ela não quer sofrimento. Ela não quer sofrimento, ela não quer, né, ela não suporta confronto, ela não suporta dor, ela não suporta choro, ela não suporta isso, né? Durante a minha vida, eu tive muitos momentos traumáticos que eu fazia questão de minha alma, né? Porque geralmente, né? Geralmente, porque tem a camuflagem, né, de forma voluntária e a camuflagem de forma involuntária, né? Muitas camuflagens voluntárias se tornam máscaras, ok? Se tornam máscaras. Então, muitos traumas, né, que acontecem na nossa vida, a nossa alma, de forma involuntária, faz questão de esconder, faz questão de, não mexa nisso, porque isso vai gerar muita dor. E você, né, tenta driblar, né, os efeitos deste trauma, né? Sabendo, né, nós precisamos saber
que o trauma, quando inicia na infância, ela pode sim influenciar a vida adulta. Ela pode influenciar a vida adulta. Por quê? Porque durante a infância nós somos o quê? Seres inocentes, né? Inocentes, imaturos, incapazes de gerenciar, né, uma situação desta, uma determinada situação. Né? Lógico que uma criança ela tem uma facilidade de perdão. A criança tem uma facilidade de perdão, tem uma facilidade de reconciliação, mas a criança ela é muito mais sensível que um adulto. É muito mais sensível que o adulto e ela recebe, né, um abuso, né, um abuso de autoridade, um abuso físico, isso né, diretamente na alma, porque ela não consegue se proteger. Ela não consegue se proteger diante de tantas situações, né, que ela não sabe gerenciar isso de forma rápida, entendeu? E quando ela cai na real, né, algo já aconteceu, né? Vocês que vão chegando aí, vai dando joinha só para eu saber que você está aí. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Vou dar algumas dicas como perceber, né, situações traumáticas na vida de uma criança, né? Como perceber que se algo, né, se tem algo acontecendo com a criança que está gerando trauma para ela. Esses traumas eles podem vir, né, na vida da criança e ser porta para a opressão maligna, entendeu? Ou não, né? Muitas vezes o trauma, né, só está atingindo a alma dela, entendeu? Mas ainda não se tornou uma brecha de tamanho que venha trazer opressão, ok? Então vamos lá. Brigas entre os pais, confronto, né, confronto direto. A criança sempre foi uma bênção, sempre teve um bom diálogo com os pais, e agora de repente o alto índice de rebeldia, né, faz parte dessa criança. Agora essa criança é intolerante, essa criança por qualquer coisa está explodindo, entendeu? Alguma coisa está acontecendo com essa criança, alguma coisa traumática está acontecendo com ela, né? E devido a essa situação não resolvida, porque muitas vezes a criança não sabe externar, e por não saber externar, né, ela canaliza isso para outra coisa. Ela pode canalizar isso de forma irada, de forma colérica, ok? Crianças que agora do nada começou a mudar o vocabulário, agora está usando palavras chulas, né, e muitos xingamentos, né, palavrões, né, apelidando todo mundo, sarcástico demais, né, e muitas vezes irônico. Então alguma coisa está acontecendo com essa criança. Crianças que começam do nada, começam a chantagear, né, usar de chantagem, né, com os pais, né, começam a usar de chantagem com as pessoas que o cercam, ok? Outra coisa, utilização de drogas, bebidas, né, tabaco, né, isso é sinal que alguma coisa está acontecendo com a criança, principalmente se referindo a se turmar com os colegas, né? Porque muitas vezes as crianças entram nessa situação para ser aceito no local ou para esconder uma ferida emocional. Elas entram nesse mundo, né, principalmente das drogas, do alcoolismo, do tabagismo, entendeu? Para esconder, né, e sufocar uma dor emocional, né? Outra coisa também que pode estar afetando na criança, ela pode estar externando, começa a perceber se essa criança está começando a ter um desvio sexual, né? O desvio sexual, ele tem característica emocional e característica espiritual, não é genético, ok? Não é genético.
E outra coisa, perceba também se a criança está com a sexualidade muito aflorada. Ela é muito nova e já está viciada em pornografia, né? Viciado em masturbação. Tome muito cuidado, porque pode ter traumas emocionais servindo como ponte para esse tipo de comportamento. Outra situação que pode acontecer, né, é tentativa de suicídio, né? Tentativa de suicídio, tentativa de homicídio. E muitas vezes, preste atenção, não só isso, mas muitas vezes a criança sofreu isso. Muitas vezes a criança sofreu uma tentativa de abuso, ou sofreu um abuso, ou a criança presenciou uma tentativa de homicídio, né? Mês passado nós fomos na escola de libertação e eu tive, né, o prazer de trabalhar, né, uma menina que ela presenciou, né? Ela presenciou o pai tentando matar a mãe. Ela presenciou o pai esfaqueando a mãe, né? Mas a sorte que a mãe não morreu, mas essa imagem ficou marcada na criança, entendeu? E isso aconteceu, ela era bem pequena e ainda ela lembra como se fosse ontem aquele trauma, entendeu? Então, determinados traumas ficam marcados na vida, na mente da criança, ok? Outra coisa que fica marcado também é exploração trabalhista. Muitas vezes os pais, né, de forma né, impensada, né, ou até pensada mesmo, coloca as crianças para fazerem trabalhos pesados, né, e tira a infância da criança e coloca uma responsabilidade que não é dela. É lógico que nós, como pais, nós precisamos ensinar a criança a contribuir, né, com o bom andamento da casa, com o bom andamento do lar, entendeu? Então eu sou a favor das pequenas tarefas, eu sou a favor das pequenas tarefas, mas sou totalmente contra o abuso do trabalho infantil, sou totalmente contra isso, entendeu? Eu fui um menino que sempre trabalhei, eu trabalhei com 16 anos, eu já trabalhava, 13, 14 anos eu já trabalhava, entendeu? E nunca me senti explorado. Por quê? Porque minha mãe sempre deixou bem claro: você trabalha se você quiser, se você não quiser, não precisa trabalhar, entendeu? Mas eu gostava de trabalhar por quê? Porque minha mãe tinha 11 filhos, né? E pegou um sobrinho meu para criar, então nós éramos em 12, e eu era mais novo, então eu via como minha mãe trabalhava, né? Como minha mãe trabalhava. Então todo o dinheirinho que eu ganhava, eu ia para a escola, e depois da escola saía, pegava uma caixinha de picolé, vendia picolé, ajudava, vigiava carro, à noite vigiava, lá no pé da minha casa tinha uma rinha de galo, então eu ia para a rinha de galo, vigiar carros, entendeu? Então todo o dinheirinho que eu conseguia, eu fazia questão de ajudar minha mãe, dar para ela, e ela pegava o dinheiro e me dava uma boa parte. Não, esse dinheiro é seu, entendeu? Ela sempre trabalhou isso comigo, e eu sempre gostei de trabalhar por me sentir útil. Então nunca aparentou, né, para mim, né, que foi uma forma abusiva esses trabalhos. Muito pelo contrário, me ensinou muita coisa, me ensinou a seguir a vida de uma forma honesta, ok? Entendeu? Mas eu tenho certeza, se fosse abusivo, minha mãe era a primeira pessoa a não aceitar, não admitir isso, ok? Oi, tudo bem, Kátia? Bom dia para você, Deus abençoe. Né? Outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, né, é com violência doméstica. Toda violência doméstica traz traumas, entendeu? Então, quando eu dou o curso de disciplina, né, eu costumo explicar bastante isso, né, como disciplinar a criança, né? Tem pessoas que são totalmente contra a utilização da vara, né? Tem pessoas que são totalmente contra, e eu, né, por um lado, eu concordo com eles. Eu para ser sincero, porque eu fui corrigido com vara. Então, eu entendo que a vara da correção, ela traz sabedoria. Ela traz sabedoria.
né? Mas a correção da vara com amor. Muitas pessoas utilizam a vara, né, motivado por ódio, por ira, por vingança. Aí não, essa é totalmente, né, totalmente abominável por nós. Entendeu? Oi, Andréia, Deus abençoe, graça e paz. A vara, ela tem que ser, né, ministrada na vida da criança, né, com amor. A vara que eu estou falando é aquela varinha fininha de goiaba, não tem? Aquela fininha que ela não traz, só dá um ardume. Então, essa vara que eu estou te falando. Então, eu sou a favor dessa correção, mas com sabedoria. Né? Eu explico isso no nosso curso. Né? Se você optar por usar a vara, usa com sabedoria. A criança tem 3 aninhos, então ela não pode tomar mais de 3 varadas. Não pode, entendeu? E outra coisa, se você vai ministrar vara na criança, espere, né, você ter o controle da situação, porque muitas vezes a gente vai disciplinar a criança no momento da raiva e a gente acaba perdendo a razão. A gente acaba pesando a mão. A maioria dos maus tratos, né, de espancamento é isso, porque vai disciplinar com raiva. E na raiva você acaba perdendo, né, totalmente o sentido. Entendeu? Totalmente sentido. Né? Então você acaba extravasando, né, e canalizando uma força sobrenatural, porque está movido pela raiva, pelo ódio, né? Então eu não apoio isso aí. Eu apoio você corrigir com a vara, mas com amor, com controle, entendeu? Com controle e explicando para a criança qual é o motivo daquilo, qual é a razão, o porquê, entendeu? Traça regras, entendeu? Traz advertências. Muitos pais corrigem com a vara sem antes mesmo dar a chance da criança ser advertida. Não, a criança precisa ser advertida. Ela precisa entender que todo pecado gera uma consequência. Todo descumprimento de regras gera consequência. Ela precisa entender isso. Amém? Outra coisa que eu preciso trazer para vocês, né? Eu já falei sobre espancamento, sobre exploração infantil, né? Que também que tudo isso geram traumas. Outra coisa que gera trauma na vida da criança, né, é o abandono. Abandono, preferência de filho, né? Isso gera trauma, entendeu? Agora imagine uma criança que sempre foi o centro das atenções em casa. Agora a mamãe fica grávida de outro filho, e agora a atenção que era, né, direcionada para essa criança, a primeira criança, agora é totalmente voltada para a segunda criança. E aquela primeira criança fica sem atenção, sem carinho, né? E muitas vezes os pais ficam sem paciência. Então a criança começa a mudar, a criança começa a perceber, e daí começa os primeiros conflitos. E muitas vezes os pais são pais de primeira viagem, não sabem gerenciar isso, né? Aí acaba gerando um conflito muito grande, o conflito do primeiro filho, né? Nós damos aconselhamento, né? Trabalhamos com aconselhamento, cura e libertação, e quando nós pegamos um caso para trabalhar, entendeu? Nós fazemos questão de trazer os pais e ter a participação dos pais, porque os pais, eles precisam estar conosco junto nessa. Porque é muito fácil você pegar e trazer a criança, então, conselheiro, cuida disso aí. Cuida dessa criança porque eu não dou conta. Aí é fácil, né? Não, vem cá, você trouxe a criança para mim, então vamos trabalhar juntos. Eu preciso te dar algumas dinâmicas, eu preciso abrir seus olhos, eu preciso mostrar para você algumas coisas que precisam ser mudadas para que a criança venha a ser mudada, ok? Porque tudo isso que eu falei, todas essas feridas emocionais, esses traumas emocionais, servem também de brechas para Satanás. Os pais precisam ficar muito ligados. Muito ligado. O alto teor de ansiedade. A ansiedade, tudo em excesso, faz mal para o ser humano. Amém? Entendeu? Né? O pai e a mãe estão percebendo a ansiedade da criança.
e não trabalha a ansiedade da criança. Precisa trabalhar a ansiedade medicamentosa. Leve essa criança no médico, ela precisa ser analisada e ser medicada. E existem muitos exercícios para a ansiedade. Eu tenho uma criança, eu tenho uma filha que ela, no começo, ela era muito ansiosa. Ela tem um pouquinho de ansiedade, mas a gente trabalha com ela. Mas desde quando percebemos a ansiedade nela, nós começamos a trabalhar técnicas para lidar com essas ansiedades. Entendeu? Né? Pare, pense, espere mais um pouquinho. Sempre trabalhamos, né, a paciência com ela. E sempre explicamos para ela que a falta da paciência, né, gera imperfeição. Gera imperfeição. Então, é muito bom. É muito bom você começar desde cedo a trabalhar a ansiedade na criança. Entendeu? Para ela crescer uma adulta, né, se tornar uma adulta, né, controlando, né, a si mesmo. Controlando os seus impulsos. Entendeu? Tendo um pouquinho mais de mansidão e domínio próprio. Isso que a gente precisa gerenciar na vida da criança. Porque um excesso de ansiedade, entendeu? Leva a criança para trauma. Isso gera muito trauma na vida da criança. Por quê? Porque ela acaba agindo, né, de forma impulsiva, e esse agir de forma impulsiva, ela acaba sofrendo por antecipação, porque a ansiedade nada mais é do que isso, sofrer por antecipação. Entendeu? Eu via na minha filha, né, um grau de ansiedade muito grande, onde ela começava a comer as unhas, são os primeiros sinais. Comer unha, comer o cantinho da boca, né, tique nervoso, né, estralar os dedos, são alguns sintomas, né, de ansiedade. Então, quando nós começamos a perceber isso na vida da nossa filha, eu e minha esposa, a pastora Gil, quando nós começamos a perceber, eu falei assim, amor, a gente precisa trabalhar a ansiedade na nossa filha. Né? Então começamos a trabalhar a ansiedade nela. Hoje, graças a Deus, em vista de antes, está 100%, entendeu? Muito bem resolvida, ela sabe esperar. Antigamente nós colocávamos ela no cantinho da disciplina, ela não conseguia ficar, né, o período ali, porque a ansiedade de sair era muito grande. Mas sempre trabalhamos isso, né? Quando a gente confiscava alguma coisa, ela ficava muito ansiosa para obter de novo. Entendeu? Quando a gente, por exemplo, tinha uma viagem para fazer, se a gente falasse um mês antes, era um mês de sofrimento. Hoje não, hoje ela já consegue, né? Nós trabalhamos com ela a técnica do calendário. Então muitas técnicas foram trabalhadas para que ela viesse trabalhar isso nela, entendeu? Trabalhar a ansiedade. Outra coisa, né, que gera traumas na vida da criança, né, são os conflitos escolares. Né? Muitos conflitos escolares geram traumas na vida da criança. Né? Conflitos tanto dos colegas como dos professores. Muitos professores geram trauma na vida da criança. Muitos professores abusivos, eu falo com propriedade, porque eu fui professor de escola pública e como eu via na sala dos professores a arrogância, entendeu? A falta de sensibilidade com as crianças, parecia que estava tratando animais, parecia que estava dando aula para animais, não tinha respeito nenhum com as crianças. Hoje, né, nós colhemos, hoje a rede pública de ensino colhe um mau comportamento porque os professores não souberam se comportar na sala de aula com as crianças. Toda vez que eu ia para a sala de aula, eu mostrava para aquelas crianças que a gente tinha muita coisa para oferecer para elas, principalmente amor, principalmente atenção. E sempre eu aconselhei meus alunos. Sempre dei boas orientações aos meus alunos. Até hoje, né, os meus ex-alunos, quando passam perto de mim, né, me cumprimentam e agradecem. Muitas vezes aqueles papos que a gente sempre reservava no final da aula ou no início da aula, antes de começar a aula. Sempre eu levei, né, uma técnica para você, professor de escola pública. Sempre leve uma história motivacional para os seus alunos. Uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação. Sempre leve. Eu sempre iniciava ou terminava minha aula com uma palestra de motivação. Entendeu? Porque a criança começa a se ver naquela história. Porque você nem imagine
como que é a vida dessas crianças em casa. Vocês não imaginam. Vocês nem imaginam o que elas passam em casa. Eu falo isso porque eu fui uma criança que passei por muitas situações assim. Eu tive professores maravilhosos na minha vida. Eu tenho uma professora chamada professora Delma. Duas professoras que eram maravilhosas, Delma e Dora. Meus 2Ds. Então foram duas pessoas que me ensinaram muito, me aconselhavam muito, me acolhiam em sua casa, sabiam que eu era órfão, não tinha pai, não tinha mãe, entendeu? Então, assim, para não me ver muitas vezes na rua, né, correndo atrás de pipa, né, me levava para casa delas, me ensinavam na matéria que eu tinha dificuldade, entendeu? E quando, depois de grande já, depois de formado, né, e me vendo ministrando, né, toda vez que eu posto um vídeo, principalmente a Delma, ela vai lá e com muito amor leva uma palavra de carinho para mim. Mas foi minha professora querida, né, e eu fico muito orgulhoso por isso, porque, né, não só de professores ruins, né, vive, né, a rede pública de ensino. Tem muitos professores bons, tem muitos professores de caráter, ok? Glória a Deus. Pois é, pessoal. Traumas emocionais. Você precisa entender o que é trauma. Porque muitas vezes você está traumatizando essa criança, ou você está vendo uma criança traumatizada e não sabe como fazer. Nós vamos iniciar agora dia 21, né, o nosso curso de aconselhamento, cura e libertação. E nesse curso de aconselhamento, cura e libertação, né, nós vamos trabalhar 8 módulos. 8 módulos, tanto de aconselhamento, de cura e de libertação. Então são 4 meses você tendo ministrações, 4 meses recebendo áudios do tio Marcelo, áudios meus, áudios da pastora Gil, né? Nós vamos estar dando assessoria de forma direta para vocês, entendeu? Assessorando, né, esses casos que vocês têm aí, não sabem como lidar, entendeu? Então nesse curso a gente vai te ajudar a lidar com esse caso e ao mesmo tempo você vai aprender e vai passar por libertação também. Porque os professores, querendo ou não, passam também por libertação. Porque quando começa a entender o que é cura interior, quando começa a entender o que é libertação, acaba também, pastor, eu preciso disso. Então a gente acaba fazendo as ministrações com os professores também, com os nossos alunos. Principalmente na parte de renúncia. Tem muitas renúncias. Você quer ver um exemplo? Quando eu falo sobre os pais que guardam o dentinho, o umbiguinho da criança. Você não imagina quantos cristãos ainda têm essa prática de guardar dentinho, guardar o umbiguinho da criança. Então, quando eu vou dar aula de ocultismo, porque é uma das aulas do curso de ocultismo, é a aula que mais repercute, né? Porque é onde muitas pessoas estão presas à tradição, entendeu? E não sabia que isso servia, né, de ponto de apoio para Satanás. Entendeu? Então, assim, é muito importante esse curso. E nós vamos começar agora, dia 21, esse curso, né, para a honra e glória do Senhor. Né? Como eu falei, a nossa turma é uma turma pequena, eu não faço turma grande, eu faço turma pequena, no máximo 30 pessoas, né? E pelo que eu vi, temos ainda algumas vagas. Então, procure a Tia Gil ou me procure e faça a sua inscrição. Né? O nosso curso, ele é pago por módulos, né? É R$30 cada módulo. Esse módulo tem direito aos áudios, né? Em cada módulo tem em média 30 a 50 áudios. 30 a 50 áudios, uma apostila, né, recheada de informações, né? E também no nosso temos testes, temos trabalhos, né? Temos indicações bibliográficas, tudo para enriquecer esse curso na sua vida, ok? São 8 módulos, 2 módulos por mês. Entendeu? 2 módulos por mês, ok? E qualquer coisa, nos procure, qualquer coisa, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito de libertação infantil, nos procure no privado, nós vamos te atender, nós vamos, né, trazer para você todo o esclarecimento do mundo, ok? Fique na paz, fique com Deus, Deus abençoe, foi muito bom estar com você, eu estou aqui no Rio de Janeiro,
né? Tô no hotel aqui, tia Gilmara não está, né? E quando eu viajo sozinho, dá uma solidão, né? Mas eu sei que onde ela está orando por mim, intercedendo por mim, porque ela sabe que o que nós vamos enfrentar aqui, né, é algo sobrenatural. O que nós vamos viver aqui é algo sobrenatural, ok? Fica na paz, fica Deus te abençoe.